Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônica está no Antigo Testamento. Se tiver alguma dificuldade para encontrar, você pode levantar as mãos, o brilho vai até você, te ajuda. Talvez você esteja iniciando agora. E às vezes alguns livros a gente tem dificuldade para encontrar, para achar. Segundo Crônicas, capítulo 25. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a queda de um rei. A queda de um rei. Esse texto fala sobre um rei chamado Amazias. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, sobre os dois reinos que foi dividido, o quanto de queda houve reis que veio e levantou o reinado, tirou a idolatria, levou o povo e conduziu o povo a andar sobre a visão e as palavras do profeta. Mas aqui a gente começa a analisar a história desse rei chamado Amazias. Qual foi o motivo da sua queda? O que leva alguém que começa bem e a terminar o que, igreja? Mal. A morte de Amazias foi uma morte trágica. Ele é assassinado, ele é levado preso, cativo, ele perde uma batalha, e dentro dessa batalha, então, ele é levado ao cativo, ele é assassinado. Olha a morte trágica que tem o rei chamado Amazias. E o texto começa dizendo assim, igreja, 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 2, assim: fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Porém, não com interesse do quê? De coração. Tem tradução que fala assim: fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Não de todo o seu coração. A linguagem de hoje diz: fez o que era agradável a Deus, mas não foi sincero de coração. Então olhe para mim, preste atenção. A Bíblia começa a mostrar algumas coisas muito importantes sobre a vida desse rei chamado Amazias. E a primeira coisa que ele destaca é que ele fazia o que era reto. Não era alguém que estava andando desgovernado, não era alguém que estava perdido, mas era alguém que estava praticando aquilo que era o que, igreja? Reto. Vivia em retidão. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir: o que é retidão? É tudo aquilo que a gente faz quando as pessoas veem. Retidão. Tudo que você pratica de reto, de honesto, de certo e de correto, e que as pessoas te assistem, te vê, porque elas vão dizer: olha, o que ele faz é louvável, é bonito. Olha como que essa pessoa pratica isso, olha como ele faz. Então, isso é o caminho da retidão. Só que a Bíblia faz questão de dizer assim: olha, não com interesse de coração. Havia um problema sério no seu relacionamento com Deus. Apesar de estar fazendo tudo certinho, havia um problema no seu relacionamento com quem? Com Deus. E qual era esse problema, pastor? A Bíblia está dizendo que era no coração. O relacionamento dele passava pela aprovação de todo mundo, porque todo mundo, quando olhava para Amazias, o que ele fez, as obras realizadas, os seus feitos, tirar a idolatria, fazer a coisa certa, todo mundo assistia e aplaudia. Mas porém, quando o Senhor olhava para ele, faltava algo ainda.
esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe. Como se dissesse assim: olha, o discurso está lindo, mas a minha relação com eles vai além do discurso, vai além daquilo que as pessoas veem. Eu olho para o quê? Para o coração. E quando eu olho para o coração de Amazias, quando eu olho para o coração do meu povo, eu vejo o coração que, igreja? Longe. E aí a gente começa a analisar que aqui começa a queda de Amazias. Começa na sua relação interna, não na sua relação externa. Então preste muita atenção. Isso aqui que eu vou dizer para você. A relação externa, ela pode estar linda diante dos olhos de quem? Das pessoas. Das pessoas. Mas a relação nossa é a relação interna. E quando o Senhor olha para Amazias, não consegue encontrar um coração inteiro. Está faltando, está dividido. Há dúvidas. Não há aqui uma integridade no seu coração. Aí a gente começa a avaliar alguns fatores. Por que ele cai? Por que ele deixa de seguir o Senhor? O que há de errado no coração? Agora preste atenção, 3 coisas que eu quero falar sobre Amazias. A primeira coisa está aqui, no versículo 6. Versículo 6. A gente começa a olhar para as inclinações, porque todo coração que não serve por inteiro, ele vai ceder às inclinações. O texto começa dizendo assim agora no versículo 6. Versículo 6 diz assim, ó: também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, e isso é, e com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá o que, igreja? Sozinho. Entre em ação, seja corajoso. Do contrário, Deus fará com que você caia diante de quem? Porque Deus tem poder para dar vitória ou dar o que, igreja? Então, olha para mim, preste atenção. Havia uma batalha prestes a Amazias enfrentar, mas quando ele olha para o seu exército, olha para o seu poderio militar, Amazias não consegue acreditar na possibilidade de vitória. E aí o que ele faz? Ele decide contratar alguns mercenários. Vamos contratar mais gente, vamos colocar mais gente aqui com a gente, porque se a gente for para essa batalha, a gente vai perder. Se a gente for para essa batalha, não vai dar. Então, o primeiro erro de Amazias começa aqui. Ele decide buscar ajuda externa. Preste atenção. Ele decide buscar o quê? Mas pastor, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? A partir do momento que Amazias decide buscar a ajuda externa, ele decide também abandonar a ajuda de quem? Do Senhor. Isso aqui é muito comum acontecer com a gente. É muito comum a gente começar a buscar outro tipo de ajuda, a se inclinar para outro tipo de ajuda por causa daquilo que está no nosso coração. Lembra que eu disse que o coração dele não era inteiro do? É que começa a desconfiança, a desconstrução de Deus dentro dele, porque era para ele ir para essa batalha confiante, era para ele estar indo com coragem, como o profeta disse: vai com coragem, vai só, vai com o seu exército, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus tem poder. Amazias, o que você está esquecendo sobre Deus é que Deus tem o que, igreja? Poder. Ele pode dar vitória, como ele pode dar derrota. Ele pode fazer você cair diante dos seus adversários, como também ele pode te exaltar diante dos seus adversários. Mas aqui começa o problema: a confiança.
A confiança. Que tipo de confiança que Amazias colocava em Deus? E aí a gente começa a olhar alguns fatores sobre o que eu olho para essa palavra quando o profeta vem dizer para ele o que ele precisava fazer, porque aqui começa, irmãos, o nosso maior problema na vida cristã. Se a gente não servir com o coração inteiro, a gente não vai conseguir confiar. Se a gente não servir com o coração inteiro, a gente não vai conseguir o que, igreja? Olha para o irmão, olha se você não servir com o coração inteiro, você não vai conseguir confiar. Porque o que Deus diz é mais importante do que aquilo que você vai fazer. O que Deus diz é mais importante do que aquilo que você vai ter. O que Deus diz tem mais poder. E é isso que o Senhor está estabelecendo com Amazias. Amazias, olha o que o Senhor está falando. Preste muita atenção naquilo que Deus está dizendo. Só que ele olha para aquela situação. Olha o que ele fala agora, igreja. Olha o que ele fala no texto, versículo 9. Diz mais Amazias ao homem de Deus: o que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: Deus tem muito mais do que isso para o que a igreja te dá. Então olhe para mim, preste atenção. Olha só, ele paga os mercenários, agora ele fala assim: mas como é que eu vou pegar o dinheiro de volta? Como? Não tem mais, eu paguei. E o profeta fala para ele: olha, deixa esse dinheiro para... Porque Deus tem muito mais. Agora preste atenção. Existem muitas pessoas, porque não servir ao Senhor com interesse de coração, às vezes acaba ficando uma situação de conveniência, com medo de perder. É mais fácil para algumas pessoas ficarem em uma situação de conveniência material do que recomeçar, do que ir só. Eu falo para você, irmãos, eu passei em uma igreja e foi muito lamentável o que aconteceu. Lamentável. A irmã chega no belo dia, disse que ia falar comigo, e ela disse assim para mim: olha, preste atenção. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu na minha casa. Eu pego o celular do meu marido e vejo filmagem da minha filha. O que ele estava fazendo quando a mulher ia trabalhar? A filha tomava banho e ele colocava o celular escondido, posicionado, para ver a moça despida. Imagina só, lamentável a situação dessa. E ela veio perguntar para mim o que ela deveria fazer. Eu falei: irmão, primeiro, a senhora deve dar parte. Isso não é uma parte da igreja fazer, é uma parte de polícia o quê? É a parte da igreja. Você está percebendo que esse homem não olha para sua filha, como filha, olha para ela como... Ele só está esperando uma oportunidade para atacar. Olha o que ele está fazendo. Então, se a senhora quer apenas um conselho de homem, ser humano normal, vou dizer para a senhora: sai dessa casa, arruma outro lugar, volta para a sua família, pega a sua filha, porque não é filha dele, e vai embora. Só que ela acha que não vai dar conta de viver sozinha. E a pessoa prefere ficar num ambiente desse que houve abuso, falta de respeito, prostituição, porque ele via as imagens, se prostituía. Olha esse ambiente. Mas às vezes a pessoa prefere ficar nesse ambiente de conveniência material. Há pessoas que não acreditam que Deus pode dar muito mais. Se você decidir recomeçar, Deus pode te dar muito mais. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então não fique preso a uma conveniência material. Qual é o problema de Amazias? Ele olha para o que ele já deu de dinheiro,
material. Deus está falando aqui conosco. Existem pessoas que estão em ambientes como esse, de sofrimento, abuso, desrespeito, mas preferem ficar lá do que recomeçar só. Porque, eu já tenho dinheiro, eu também tenho parte nisso, eu tenho parte naquilo, eu vou perder o dinheiro, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu já tenho dinheiro, eu também ajudei a construir, eu também ajudei a fazer, eu dei parte aqui, eu trabalhei também. Deus está dizendo para você, Ele tem muito mais para te dar. Amém, igreja? Como eu já vi casos também de mulheres fazerem isso, pastor. Quando eu olhei para tudo que estava acontecendo na minha vida, eu não quis nada. Eu não quis carro, eu não quis casa, eu não quis nada. Eu não quis nada, pastor. Na hora minha mãe falou, você é boa, você tem parte, é dinheiro seu também, é comunhão de bens, é isso. Eu não queria nada, pastor. E decidi recomeçar sozinho. E Deus me honrou. Eu tenho muito mais do que eu tinha naquela casa. Amém, igreja? Deus tem poder de te dar muito mais. Não fique preso a uma conveniência material, porque era isso que prendeu Amazias. Ele precisava tomar uma decisão, mas não conseguia, porque ele fala, olha, eu tenho 100 reais, eu tenho dinheiro, só que eu investi dinheiro para contratar, eu investi dinheiro, o que eu vou fazer? E agora? Então é um erro. Aonde começa a acontecer a falta de confiança, a falta de coragem, a conveniência está preso a uma ação que ele toma que não foi o Senhor. Aí ele olha e fala, estou preso nisso aqui. E o profeta continua a dizer para ele, olha, deixa isso. Até que ele toma uma decisão. Ele tem coragem de perder. Diga para o irmão que está do seu lado assim, você precisa ter coragem de perder, porque Deus vai te dar muito mais. Deus vai te dar muito. Deus vai te dar muito. Amém, irmãos? Então não tenha medo de perder. Pastor, eu vou perder com essa sociedade, vou perder com isso, vou perder com aquilo. Não tenha medo, porque é isso que o profeta está dizendo. Deus tem muito mais. Amém, irmãos? Quantos acreditam nisso? Segunda coisa importante, ele vai para essa batalha contra os edomitas. Amazias vence a batalha com os homens da qual o Senhor havia entregado a ele. Vai com o seu exército, vai com os seus homens, luta essa batalha. Agora presta atenção, olha o que Amazias faz no versículo 14. E quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filisteus de Seir e tomou-os por seus deuses, e o adorou e queimou a igreja, e queimou o incenso. Então olhe para mim, preste atenção, olha a loucura que ele fez. Deus dá a vitória para ele, ele vence. Agora ele pega os deuses dos edomitas e toma como seu Deus e adora. Olha a atitude de infantilidade e imaturidade. Olha o que ele está fazendo. Olha a situação. Peraí, Deus te deu vitória agora? Deus não te ajudou? Deus não fez com que você prevalecesse diante do teu adversário? Por que uma postura dessa? Por que ele age assim? Por que ele pega outros deuses, pastor? Não faz nenhum sentido. Então preste atenção agora no que eu vou dizer. No momento que ele toma a decisão de fazer a coisa certa, dispensar os homens da qual ele havia contratado, sabe o que esses homens fazem? Esses homens, com raiva de ter sido dispensado, eles decidem atacar. No momento que Amazias está lutando contra os edomitas, ele está sofrendo outro ataque. Então imagina, ele está lá batalhando, volta com vitória, mas ao mesmo tempo ele chega lá, há mais de 3.000 homens mortos na cidade dele. A cidade dele foi saqueada, e Amazias fica ali
uma situação agora complicada. Bom, peraí, não estou entendendo. Deus falou para mim não levar esses homens. Aí eu mando os homens embora, esses homens ficam com raiva de mim, ódio de mim, e me ataca sorrateiramente quando eu estou em outra. Como é que pode? Como é que pode? E aí qual é a atitude de Amazias? Então vou tomar outro Deus, porque o Deus que eu tenho não me protegeu, não fez nada. Quem veio na sexta-feira aqui, eu falei sobre Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, falou que era com ele, homem valente. Sabe o que Gideão fala? Gideão fala assim, ó: se Deus é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Por quê? Por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Se Deus é comigo, isso não deveria ter acontecido. Todos nós criamos essa ideia sobre Deus, que parece que servir a Deus, agir de acordo com aquilo que Ele está falando, não pode me acontecer absolutamente o quê? Reparou que a gente criou essa ideia sobre Deus? A gente gosta desse tipo de Deus que, se eu estou seguindo a palavra dele, não pode me acontecer nada. Não pode. E o Gideão faz essa questão. Peraí, como é que isso acontece? Deus está com alguém e permite isso acontecer? Não, Deus permite acontecer. Como permitiu com Davi? Davi volta de Ziclague e a sua cidade está queimada. As suas mulheres foram levadas cativas, prisioneiras. Davi chora, como se a Bíblia diz aqui com toda clareza, como se não tivesse mais lágrima para chorar, e os seus homens pensavam em apedrejá-lo. Só que Davi consulta ao Senhor. Perseguirei eu essas tropas, alcançá-lo-eis. E o Senhor falou para ele: persegue, vai lá, recupera tudo aquilo que é. Só que Amazias não fez isso. Já que Deus não me livrou, eu vou servir a outro Deus. Se Deus não fizer, eu sirvo outro Deus. Se Deus não me ajudar, eu busco outro. Então o problema de Amazias não estava relacionado a apenas vencer ou perder. O problema de Amazias era o seguinte: já que se Deus não faz, eu vou arrumar alguém que faz. Ele vai para a idolatria. E o profeta depois vai lá até advertir ele, assim: como é que você pode fazer uma loucura? Você está servindo a um Deus que não te livrou das suas próprias mãos. Como você pode fazer essa loucura? Mas numa atitude o quê? De infantilidade. A gente às vezes faz atitude como essa, de infantilidade. Então vou parar de vir à igreja, vou parar de servir a Deus, porque isso me aconteceu. E eu disse para as pessoas da sexta-feira que passou aqui, falei: gente, as coisas vão acontecer. Só que, como aconteceu na vida de Davi, como aconteceu com o povo de Israel, mas existe um Deus que tem poder também para nos livrar. Amém, gente? Há um Deus que tem poder para nos livrar. Assim como a Bíblia diz, Deus foi lá e restituiu a Davi, Deus tem poder também de te restituir. A única coisa que você precisa é confiar. Chega de agir de maneira imatura. Ah, Deus não fez. Eu estou servindo a Deus, estou seguindo a tua palavra certinho, Ele não fez. Se Ele não fez, tudo bem. Se acontecer, tudo bem. Há um Deus, como o próprio profeta disse aqui, ó, que tem poder. E é isso que você não pode esquecer. É isso que muitas vezes a gente começa a falhar na nossa jornada, porque nós queremos um Deus que, na proporção do que eu vou fazendo, eu estou fazendo, Senhor, correto. Então eu quero um Deus também que me corresponda nessa altura. E se não me corresponder, eu paro. Se não me corresponder, eu desisto. Isso é atitude de infantilidade, de imaturidade. E essa imaturidade de Amazias, ela custa caro. Ele decide servir a outros
para ele agora o que importa não é servir certo. O que importa para ele é servir alguém que faça o que ele quer. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que tipo de Deus a gente quer para a nossa vida? Que tipo de Deus? A gente começa a entrar numa vida cristã como essa, de querer um Deus, ir atrás de um Deus, e aí começa hoje, irmãos, é muito comum. As pessoas estão migrando para uma igreja, vai para outra, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas na verdade o problema não é a igreja. O problema é que você quer um Deus que faça aquilo que você quer. O problema não é a igreja. O problema é querer um Deus que faça aquilo que você quer. E foi isso que Amazias disse. Não importa. Para mim, eu quero agora um Deus que faça aquilo que eu quero. Terceira e última coisa que leva à queda de Amazias. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 17. Então Amazias, o rei de Judá, tomou conselho de quem? Me fala. E enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha-me enfrentar no campo do quê? De batalha. Então vamos imaginar, os homens que fizeram essa trairagem com ele diz assim: agora, vou me vingar, vou para essa batalha, vou marcar essa batalha e vou para cima. Já que eles fizeram isso no momento que nós estávamos ausentes, vamos encontrar no campo de batalha. Eu quero ver se vocês é corajoso. Vocês foram lá, mataram jovens, crianças, velhos, pessoas indefesas. Ele decide fazer isso. Mais uma vez, o Senhor disse para ele: não, para a batalha. Pastor, mas como ir? Os caras acabaram com a cidade, levaram tudo. Você esqueceu o que o profeta falou? Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais o quê? Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te dar. E ele decide agora agir pelo sentimento. Não, vai ficar assim não. É isso mesmo, Amazias. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós não podemos aceitar isso não. Nós não podemos concordar com uma situação como essa. Vamos atacar, vamos dominar a batalha. Ele decide agir por aquilo que ele está sentindo. E isso é o que está atrapalhando as pessoas. Sempre está agindo por aquilo que está o quê? Em nenhum momento Deus falou: vai lá, vou te dar vitória, ataca Israel, destrói, vai lá, acaba com esses homens malfeitores, faça isso. É o momento, é a oportunidade. Nenhuma hora Deus falou. Ele apenas começa a seguir o que está no teu coração. Esse é o maior perigo da vida cristã. Esse é o maior perigo, porque as pessoas, ao invés de seguir aquilo que Deus está falando, elas começam a seguir aquilo que está sentindo. É muito comum, diante de uma situação como essa, diante de um ataque, o diabo foi lá, usa esses homens, ataca, destrói. Então a melhor coisa de fazer é agir na mesma medida, na mesma proporção, atacar e destruir tudo. E não é isso que acontece. Ele perde a batalha, ele não vence essa batalha. Irmãos, preste atenção. Batalhas que nós entramos para agir com as nossas emoções, nós não vencemos. Batalhas que a gente entra com a emoção, a gente não vence. Não vence. Essa batalha que você está querendo entrar, com a emoção, você não vai vencer. As batalhas que a gente vence são as batalhas da qual a gente vai por aquilo que o Senhor diz. Quem está entendendo isso aqui? Já glória a Deus. Está dando para você entender isso aqui? Não adianta você ir para essa batalha por aquilo que você está sentindo. Mas pastor, é o correto, é o certo me vingar, é o certo eu dar o corpo. Deus tem menos
suas formas, o seu jeito de fazer. Não é as suas emoções que vai determinar a forma que Deus vai agir. Preste atenção. Não é as suas emoções que vai determinar a forma de como Deus vai agir. Mas o que vai determinar a forma que Deus vai agir é a sua oração. Amém? A forma de como Deus vai agir está conectada à sua oração. Não está conectado com aquilo que você está sentindo. Então, não adianta ir para essa batalha com aquilo que você está sentindo, ou fazer aquilo que você está pensando em fazer por aquilo que você está sentindo. Mas esperte para isso. A queda de Amazias, ela acontece por esse motivo. A queda de Amazias está porque ele decide agir pelo que ele está sentindo. A queda de Amazias dá porque ele decide agir por imaturidade, por infantilidade. Ficou com birra porque Deus não livrou, porque Deus permitiu que isso acontecesse e ele já se voltou contra Deus. A queda de Amazias, ela está contida pelo simples fato de não servir ao Senhor com interesse do quê? É isso que está levando a queda. Não só de Amazias, mas de muitas pessoas, irmãos. Para analisar. Ou você serve a Deus com o coração por inteiro, senão você não vai conseguir. Porque eu e algumas pessoas nos relacionamos com as pessoas por aquilo que a gente vê, por aquilo que aquelas pessoas entregam. Mas o Senhor é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Deus se relaciona com a parte de dentro. Nós, seres humanos, nos relacionamos com as pessoas com aquilo que a gente vê delas, com aquilo que elas entregam. A gente aplaude: nossa, você é rápido, você vende demais, você é isso, você é aquilo, você é eficiente. A gente se relaciona com isso. Mas Deus se relaciona de forma diferente com aquilo que está no seu. Não esqueça disso. É isso que levou à queda de um rei. E é o que pode levar também à sua queda. Então desperta. Sai dessa conveniência financeira que é destruidora, que te prende nisso. Te prende. Acredite que Deus tem muito mais para te dar. Amém, igreja? Deus tem muito mais para. Diga para o irmão só assim: Deus tem muito mais para te dar. Você não está perdendo nada. Amém? Vamos aplaudir Jesus de forte. Deus tem muito mais para te dar. Muito mais. Então não fica preso a isso, ao relacionamento com ele. Sabe porque eu investi, porque eu fiz? Deus tem muito mais. Eu não estou falando de relacionamentos, irmãos, que acabaram porque a pessoa possui respeito, né? Eu conheci muita gente: pastor, meu casamento se terminou, mas eu e meu marido se respeita. Eu conheço casos que a pessoa diz: pastor, a gente mora até na mesma casa e dividimos a casa como a metade de cada um e nunca tivemos problema um com o outro, cada um seguiu a sua. Eu não estou falando desse tipo, eu estou falando de tipos como esse. Como você tem aqui: desrespeito, prostituição, abuso, são tipos de coisas da qual nós não devemos aceitar. Amém, igreja? Não devemos ficar numa situação como essa por causa de uma conveniência financeira, ou do que eu apliquei, do que eu doei naquele lugar, em nome de Jesus. Então acredite nisso. Vamos colocar de pé para a gente orar.